Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Serrano, eu sou o CEO da Solux e aqui eu falo um pouco sobre a experiência do cliente e também do paciente, o que é meu caso aqui hoje. Bom, vamos lá. Meu irmão passou por uma cirurgia no intestino para remover um tumor maligno e, pasmem, conseguiram remover um pedaço do intestino do lado errado. Eles afirmaram que foi erro nas imagens, o que parece que de fato foi, que também é feito por um outro médico, né? Mas o fato é que alguém errou e errou feio. Ao realizar novamente o procedimento não foi bem realizado e dessa vez o intestino apresentou aderência a outros órgãos, o que o obstruiu e novamente precisaram abrir o meu irmão. O meu primo precisou fazer um procedimento para a hérnia inguinal e conseguiram ali perfurar a sua bexiga. A sua esposa alegava que ele estava barrigudo, não estava conseguindo urinar e falavam que estava tudo normal. Ao insistir, ao brigar, descobriu-se que ele estava com a sua bexiga perfurada. O meu pai recebeu alta no hospital estando com embolia pulmonar. Era uma alta para morrer em casa. E a minha mãe, ciente dos históricos na família, de problema similar com meu irmão, meu pai tossindo praticamente sem ar, ela insistiu para que novos exames, para que exames fossem feitos, porque nem exames tinham feito ainda. E descobriu que ele realmente tinha embolia pulmonar. Eu já estou há 3 anos com dores lombares, já fiz um procedimento minimamente invasivo, com laudo errado, e já estou indo para o terceiro agora. O segundo me parece que foi certo, foi apenas uma infiltração, e o terceiro agora será uma risotomia nos discos, que parece que estamos no caminho certo. Mas o primeiro, completamente incorreto. E esta semana, como vocês podem ver, minha boca está machucada, está até agora aqui saindo pus, tá? Devido, mais uma vez, a erros médicos. E vamos então falar um pouco mais sobre isso. Então a verdade é que eu poderia trazer aqui estudos, dados, matérias para gerar autoridade e começarmos a discussão. Mas será que com uma amostragem tão pequena, de pessoas tão próximas, todos os que estão próximos e passam por algum tipo de necessidade, têm problemas tão grandes, tão básicos, tão amadores, será mesmo que a gente ainda precisa se basear em algum grande estudo para percebermos que nós temos problema na medicina? Bom, tem muita gente, a verdade é que tem muita gente que desconfia da medicina, não confia na medicina nos dias de hoje. E aí, eu te pergunto, tá certo? Tá errado? Não sei, depende para quem, não é? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bom, vamos ao meu caso então. Tudo começou com o que parecia uma simples espinha no meu lábio numa quarta-feira. Então, na quinta-feira já estava inflamado e na sexta fui ao pronto atendimento, né? Fui bem atendido, o médico explicou tudo direitinho, antibiótico e se eu quisesse acelerar, uma bezetacil. Orientou a voltar no domingo, se não melhorasse, né? Só que no sábado mesmo a coisa piorou bastante, e meu lábio duro, gigante, muito dolorido. Eu decidi ali então voltar ao hospital. Sugeri drenar, mas o médico disse que não adiantava, porque estava muito inflamado e não ia ter anestesia que daria conta ali e ia doer muito, né? O mais curioso nesse caso aí foi que quando mencionei dor de cabeça, ele passou a maior parte do tempo falando disso. Só no fim que eu descobri que ele era um neurologista. A peça do quebra-cabeça que estava faltando. Domingo, situação ainda pior. Pesquisei e encontrei um estudo médico lá dos Estados Unidos descrevendo exatamente o meu caso. É um abscesso no lábio. O que recomendava? Drenar o quanto antes, mais antibiótico. Voltei ao hospital, levei o estudo e pedi à médica para considerar a drenagem. Mas ela nem quis ouvir. Ignorou, desqualificou que nem leu, né? Na verdade, e começou a argumentar contra mim. No fim, consegui um ultrassom. Mas a profissional já veio preparada com um discurso de que devemos confiar nos médicos e, claro, concluiu que não havia pus ali, né? Já conversei com a outra médica, você está um pouco nervoso e etc. E tá vendo? Ó, não tem nada aqui, fez um exame de extrema qualidade e ela concluiu que não havia nenhum pus suficiente para ser drenado do meu lábio. Vocês podem ver aí a imagem de como que eu estava nesses dias. Pois bem, na segunda-feira retornei ao dermatologista, né? E no meio da consulta, o abscesso estourou sozinho, né? Tá aqui a imagem que eu tirei, fiz essa foto na frente dele e falei, doutor, tá aqui, a gente não vai drenar isso daqui? E aí, o que ele me fala foi, não adianta, porque as bolsas, as galerias do abscesso ficam todas separadas. Teria que rasgar sua boca de fora a fora para tirar o pus de todo o seu lábio aí. Já acostumado com a frustração ali de não conseguir convencê-los de que aquilo era o que tinha que ser feito,
Levantei, fui embora com a boca vazando pus sem parar, entrei no carro e ali tirei muito, mais muito, mais muito. E já comecei a sentir a minha boca desinchando já desde o carro. Cheguei em casa e completei essa drenagem, que durou mais de 1 hora de enxugando e enxugando tudo isso. Passei a noite lendo e também limpando sem parar. Virei essa madrugada, removendo, e continuo aqui, removendo, sem parar. Não tinha pus, doutora? Será que não tinha mesmo pus? Pois bem, hoje, um dia depois, eu estou 90% melhor, como vocês podem ver aqui minha boca, né? Em termos de inchaço, dor também, não está mais enrijecida. E qual foi a diferença? A diferença foi que não foi nenhum procedimento médico, infelizmente, porque deveria. Foi o meu corpo fazendo e o que vários profissionais da saúde se recusaram a fazer, né? E aí a gente se pergunta, né? Será que a teoria do antifrágil não é correta? Para quem não conhece, o antifrágil é uma teoria de um filósofo, um ensaísta econômico, né? Israelense não, libanês, Taleb, Nissim Taleb, que ele diz que tudo que há intervenção é ruim, né? Como a economia, muita intervenção é ruim, né? Como a saúde, muita intervenção médica é ruim. E ele ousa até dizer de que você quer morrer mais cedo? Vá ao médico sempre que houver uma possibilidade para isso, né? E esses nossos encontros com os médicos, infelizmente, nos deixam nesta sensação, né? Tá certo? Tá errado? Não sei. Depende para quem. E, pois bem, gente, o que a gente pode conectar aqui com o CX, com o PX, né? Customer Experience, Patient Experience, ou experiência do cliente, do paciente. É esse ponto aqui que eu acabei de trazer de antifrágil. Eu acho que cada dia mais eu percebo que a experiência do cliente, do paciente, ela é uma disciplina muito complexa, muito completa, e nós, como profissionais dessa área, precisamos estudar cada vez mais vários outros temas. A gente tem que sair do nosso quadradinho, e quanto mais contexto nós temos, maior é a nossa possibilidade de ter uma boa empatia pelo próximo, né? Com conhecimento, com diferentes pontos de vista, a gente consegue compreender melhor o outro lado. E este é o nosso papel como profissional de Customer Experience e de experiência do paciente também, né? De experiência do cliente e de paciente. E aqui um outro ponto que eu também gostaria de fazer ponte com a nossa área de atuação é o tal do job to be done, né? E o que é o job to be done no contexto médico, no contexto hospitalar, né? Acho que todo mundo pensa numa experiência uau, uma experiência incrível, né? Existe uma jornada repleta de vários touchpoints, mas existe o job to be done de todas as jornadas. O que é o job to be done? É o serviço a ser feito. Então, quando a gente vai no médico, você vai passar pelo estacionamento, pela recepção, pela triagem, por todos os recepcionistas, pelo médico inicial, vai passar pelos exames e etc. Mas ali existe um job to be done. A pessoa quer sair dali com a sua dor resolvida, entende? Então, ali no caso do hospital que eu estive, o Vivale da rede São Luís, as instalações incríveis, o atendimento inicial rápido. No entanto, a solução do problema foi lamentável, principalmente a partir do momento em que o cliente, o paciente, tem a solução e a vaidade, o orgulho, a arrogância não permite um profissional se conectar ao que ele tem de mais precioso na medicina, que é a voz do seu paciente, né? Então, o job to be done na saúde certamente passa ali pelas mãos dos médicos, né? E quanto será que nós, profissionais de experiência de paciente, estamos nos esforçando para conscientizá-los de que esta postura precisa mudar, né? Esta postura torna os médicos limitados, eles não escutam bem seus pacientes. Eu sou paciente, infelizmente, tem sido com mais frequência, e eu de fato percebo que os médicos não nos escutam de um modo geral, né? Então, o job to be done, ele é algo que a gente consegue comprovar via voz do cliente. A Solux possui caminhos, por exemplo, para escutarmos o cliente e deixar muito claro o que é que está tornando os clientes mais detratores daquela marca, daquela empresa, daquela jornada. E quando a gente olha para dados de clientes da Solux de saúde, para dados de estudos que fizemos, fica mais do que claro que o job to be done do segmento hospitalar da saúde passa pela mão do profissional de saúde. Não adianta a ótima instalação, não adianta a cordialidade se o problema não for resolvido.
certo? Então existem métodos e frameworks para ajudar a identificar isso e levar a voz do cliente para comprovar o problema que nós estamos passando. E também seria ótimo ali fomentar o huddle, né, que é chamado ali no sistema que a Bain Company pregou muito, né? A gente tornar o NPS como um ciclo contínuo de escuta e de tratativa. Não só tratativas individualizadas, mas também de maneira mais macro. E os huddles são as pequenas reuniões que acontecem antes de cada turno, onde a voz do cliente é colocada em evidência e ali é exemplificado pela voz do cliente os tipos de problemas que estamos tendo. Será que se com toda a equipe do hospital huddles acontecessem, a voz do cliente estivesse recorrentemente mostrando que eles não se sentem escutados pelos médicos, esses não passariam a ter um pouco mais de empatia pelo seu maior instrumento de trabalho, que é a voz do paciente? Né? Eu, como paciente, numa visão outside-in, que é como nós, profissionais de Customer Experience e Patient Experience, provocamos muito, né? Trazer a voz de fora para dentro, eu não me sinto escutado e eu acredito que os huddles poderiam, de fato, fazer muita diferença na vida destes profissionais, na vida destas empresas que possuem uma responsabilidade muito grande diante da sociedade. Legal? Então, acho que é esse o conteúdo de hoje, essa a reflexão. Espero que esse conteúdo acabe aí atingindo importantes lideranças do segmento de saúde, né? E estamos deixando aqui também referências aqui ao conteúdo de hoje. Bacana? Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, já estou bem melhor. Após quase uma semana, realmente bastava somente a drenagem para que a recuperação iniciasse imediatamente. Tive um ótimo feriado, agradeço a todos que mandaram mensagens ali de melhoras. Enfim, nada como sofrer a jornada para percebermos as deficiências das jornadas, não é verdade? Foi exatamente isso que aconteceu comigo a semana que passou, mas também legal porque às vezes os dados, a gente tem acesso aos dados, a gente lê esses dados, mas não é tão sensibilizado por eles como quando a gente passa pela jornada, não é? Então até recorri agora, um pouco mais calmo, ao estudo que a Solux realizou sobre experiência de paciente no Brasil. E sabe o que é que está lá no topo das necessidades dos pacientes? Exatamente o que falávamos aí alguns minutos no vídeo, de que os pacientes estão buscando ter mais confiança nas habilidades dos profissionais de saúde. Independente da super confiança que o profissional tem, os pacientes não se sentem tão seguros nas mãos dos médicos, né? Eles ainda não confiam nas habilidades dos médicos no Brasil hoje, e isso é bastante grave. Então são 79% das pessoas que afirmam que isso é o mais importante para elas em uma jornada da saúde, tá? Bom, se você é profissional de saúde e quer ter acesso a esse conteúdo, esse estudo, ele é gratuito, tá aqui nos comentários aqui do vídeo, na descrição do vídeo, né, dependendo da rede que você estiver. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, siga-nos nas redes, afinal estamos aí agora num objetivo de criar cada vez mais conteúdo e principalmente conectando com a realidade, seja da experiência do cliente ou do paciente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.